Olá, estudantes, dando continuidade à ementa da disciplina de Química 2. Hoje nós veremos, nessa aula, um pouco sobre a estequiometria. Bom, o que é estequiometria? Estequiometria, ou equações químicas, vem do grego stoicheion, elemento, e metria, medida. Medida de elemento, no sentido literal. A estequiometria baseia-se nas seguintes leis. Lei da conservação das massas, também conhecida como a lei de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Também é embasada na lei das proporções definidas, ou lei da composição constante, a lei de Proust, e também é embasada na lei de Dalton, conhecida como lei das proporções múltiplas. Nós veremos um exemplo prático e eu irei abordar estas três leis a partir deste exemplo prático que nós veremos ainda nessa aula. Portanto, estequiometria, medida, elemento, nós iremos fazer alguns cálculos matemáticos envolvendo aí, portanto, equações químicas. Estes cálculos são simples, porque são embasados em regrinhas de 3. Resolver uma regra de 3 é simples. No entanto, é mais difícil montarmos a regrinha de 3. Estando ela montada corretamente, a resolução, como eu disse, é simples. No entanto, o desafio é montarmos a regrinha de 3 de uma forma correta. E na estequiometria, portanto, nós iremos trabalhar com essas regrinhas de 3, envolvendo aí as quantificações, né, da equação química. Para que serve a estequiometria, né? As noções de estequiometria, essas relações matemáticas, né, elas servem para balancearmos equações químicas e também para calcularmos a quantidade de reagente necessária para obter uma quantidade X de produto. Em uma reação química, portanto, temos reagentes que são transformados em produtos. Qualquer quantidade de reagente serve para formar uma quantidade específica de produto. Vamos supor que você precisa obter 1 quilograma, 1000 gramas, né, de um determinado produto químico. Qualquer quantidade de reagente serve? Não. Existe uma quantidade, considerando aí a equação química, existe uma quantidade exata para você obter 1 quilograma. É claro que na prática, essas quantidades elas podem ser um pouquinho mudadas conforme a necessidade, conforme outros princípios que também regem as reações químicas. No entanto, matematicamente falando, existe uma quantidade exata para obter-se 1 quilograma de um determinado produto. Então, calcular a quantidade, ter uma noção do quanto será necessário é muito importante, principalmente na indústria química, né? Porque lá, uma das leis da indústria química é evitar o desperdício. Então, se eu posso usar, por exemplo, 200 gramas de um determinado reagente para obter a quantidade que eu quero de produto, eu não vou utilizar 250, porque eu estaria desperdiçando 50 gramas de reagente. E como eu sei que só 200 serve,
Como eu sei que se eu utilizar 250, 50 gramas serão perdidas? Como eu sei disso? A partir dos cálculos estequiométricos. Bom, um exemplo prático. A partir do enunciado, iremos aqui montar a equação química devidamente balanceada e compreenderemos as relações que existem entre as substâncias constituintes. Em uma reação química, as substâncias constituintes são os reagentes e os produtos. Lembrando que tem reações que só tem um reagente, outras só tem um produto formado. Após, resolveremos alguns problemas, ou pelo menos um problema relacionado com esse enunciado. Bom, qual é a situação aqui que nós temos, a reação química que nós devemos trabalhar? Está aqui em vermelho. Moléculas de gás hidrogênio reagem com moléculas de gás oxigênio para formar moléculas de água. Essa é a descrição literária aí da reação química. Está escrito aqui. Nós teremos agora que expressar isso a partir da simbologia química. Geralmente, nos problemas, já é trazida ali a simbologia química da equação química, Mas aqui, vamos começar desde o início. Olhe bem, moléculas de gás hidrogênio. Então, eu tenho que saber quem é o gás hidrogênio. Eu tenho que representar essa molécula a partir da simbologia química. Reage com moléculas de gás oxigênio. Eu também tenho que saber quem é o gás oxigênio, para formar moléculas de água. A simbologia química da água, assim, é algo universal. Até quem não gosta de química ou quem não conhece química, muitas vezes sabe, representar aí a simbologia química para a molécula de água, que é H2O. Não é H3O e nem HO. Estas substâncias não são água. É H2O. É interessante que, a partir da molécula de água, eu posso explicar para você agora aquela lei de Dalton, a terceira lei que eu falei anteriormente, que está relacionada, uma das três leis que estão relacionadas à estequiometria. Qual é a molécula de água? É H2O. É a lei das proporções múltiplas. A lei das proporções múltiplas, em um determinado composto, seja ele um composto iônico ou uma molécula, como no caso da água, ela vai estabelecer quais são as relações entre os átomos constituintes desta substância. No caso da água, a relação entre os átomos constituintes, dos dois elementos químicos ali, na molécula de água. E qual é a relação? A relação é dois átomos de hidrogênio para um átomo do elemento químico oxigênio. H2O. Lei das proporções múltiplas. Dois átomos do elemento químico hidrogênio para um átomo do elemento químico oxigênio. Então, a lei das proporções múltiplas, ela estabelece uma relação matemática na molécula ou no composto iônico. Por exemplo, um composto iônico muito conhecido é o cloreto de sódio, que é um sal. Relembrando lá das funções inorgânicas, sais são compostos iônicos, porque os átomos constituintes estão ligados a partir de uma ligação iônica, existe pelo menos uma ligação iônica. No cloreto de sódio, nós temos NaCl como a simbologia para representar o cloreto de sódio, a simbologia química. NaCl. A relação matemática é lei das proporções múltiplas. Um átomo do elemento químico sódio está para um átomo do elemento químico cloro. Vamos lá, então. A lei das proporções definidas, ela relaciona os reagentes com produtos, ou relaciona os reagentes ou os produtos. Então, a lei das proporções definidas, que é a lei de Proust, ela relaciona as diferentes substâncias. A lei das proporções múltiplas relaciona os átomos na substância. Uma relação, como eu disse, matemática. Bom, então a situação, o problema é a seguinte: molécula de gás hidrogênio reage com molécula de gás oxigênio para formar
moléculas de água. Então, vamos lá. Qual é a simbologia da molécula de gás hidrogênio? Se você procurar aí na literatura, você encontrará que a molécula de gás hidrogênio é constituída apenas, né, por átomos do elemento químico hidrogênio, e são 2 átomos. Então, moléculas de gás hidrogênio reagem com moléculas de gás oxigênio. Gás oxigênio, O2. Para formar, perceba que pelo enunciado, eu percebo que gás hidrogênio e gás oxigênio são reagentes, e a água é o produto desta reação química. Qual é a simbologia química da água, né? H2O. Então, perceba que pelo enunciado eu sei quem são os reagentes, e no caso eu sei também que o produto é água. Agora vamos aplicar aqui, ó, tanto a lei da conservação de massas, né, quanto a lei das proporções múltiplas. Aliás, das proporções definidas. Lembrando que a lei das proporções múltiplas, ela relaciona os átomos das substâncias. Por exemplo, na água eu tenho 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. No gás oxigênio eu tenho 2 átomos de oxigênio. É apenas oxigênio, né? E o hidrogênio é apenas hidrogênio. Então, na lei das proporções múltiplas, eu relaciono a quantidade de átomos de um elemento químico com a quantidade de átomos do outro elemento químico, na substância. A lei das proporções definidas relaciona as diferentes substâncias químicas. Por exemplo, gás oxigênio com moléculas de água. Ou ainda, gás hidrogênio com moléculas de água. Essa é a lei das proporções definidas. Vamos lá. Se você prestar bem atenção, você verá, ó, que nos reagentes existem 2 átomos do elemento químico hidrogênio e 2 átomos do elemento químico oxigênio. E no produto nós temos 2 átomos do elemento químico hidrogênio e nós temos apenas um átomo do elemento químico oxigênio. Aqui não é um 10, tá? É O de oxigênio. Então, perceba que as quantidades não estão iguais. Nós temos que balancear essa equação química. Eis aí um dos usos da estequiometria. E como nós iremos fazer isso? Nós temos que colocar diferentes coeficientes estequiométricos. Coeficientes estequiométricos são números que vêm antes aqui da fórmula da substância química. Números 1, 2, 3, 4, 5. E esses números eu coloco sempre antes da fórmula química da substância, de tal maneira que eu consiga igualar a quantidade de reagentes com a quantidade de produtos, né? A quantidade de átomos, né, nos reagentes com a quantidade de átomos nos produtos, ou no produto. Por quê? Isso está relacionado com a lei da conservação de massas. Aqui, ó, não está conforme a lei da conservação de massa, porque eu tenho 2 oxigênios nos reagentes, 2 oxigênios têm uma massa maior do que apenas um oxigênio ali nos produtos. No caso, no produto, né? Por ter apenas um produto. Então, eu tenho que igualar. Como que eu posso igualar isso? Posso fazer o seguinte, ó. Primeiramente, se eu colocar um 2 aqui, ó, lembrando que eu sempre coloco aí o coeficiente estequiométrico antes da fórmula química da substância. Se eu colocar um 2 aqui, ó, perceba que esse 2 vai multiplicar aqui, ó, um oxigênio. E eu vou ter, portanto, agora 2 oxigênios. Perceba que agora eu tenho 2 oxigênios aqui nos produtos e igualei com a quantidade ali nos reagentes. Só que tem uma problemática. Esse 2 aqui, ó, ele multiplica tanto o oxigênio quanto também o hidrogênio. Perceba que agora, ao invés de 2 hidrogênios nos produtos, eu terei
Considere ali o coeficiente estequiométrico 2 vezes 2 átomos de hidrogênio da molécula de água. Portanto, eu terei um total de 4 átomos do elemento químico hidrogênio no produto. 4 átomos do elemento químico hidrogênio no produto, só que nos reagentes eu tenho apenas 2. Eu tenho que modificar onde agora? Nos reagentes. Qual o número que eu poderia colocar aqui como coeficiente estequiométrico? Que multiplicando 2 do hidrogênio nos reagentes, o mesmo tornar-se-ia, né? O resultado seria 4. Bom, é o próprio 2. 2 vezes 2 átomos de hidrogênio, da molécula de gás hidrogênio. Logo, o total que eu teria aqui agora nos reagentes, aliás, são 4. 4 hidrogênio. Perceba o seguinte, a equação química está balanceada. Porque tem 4 átomos do elemento químico hidrogênio nos reagentes e 4 átomos do elemento químico hidrogênio no produto. Tem 2 átomos do elemento químico oxigênio no reagente e tem 2 átomos do elemento químico oxigênio no produto. A equação, portanto, está balanceada. Vamos lá, então. O balanceamento da equação química ela é fundamental, porque sem esse passo inicial, se a equação química não estiver balanceada, você terá que balanceá-la. Porque sem esse passo inicial você vai fazer relações equivocadas. Agora nós temos as relações estequiométricas corretas. Quais seriam essas ditas relações estequiométricas? Eu posso escrever de várias formas. Ó. Eu posso relacionar os reagentes com o produto, né, ou hidrogênio ou oxigênio. Lembrando que aqui, ó, não aparece, né? Está implícito o coeficiente estequiométrico 1 para o gás oxigênio. Ele não precisa aparecer porque é 1. Então vamos lá. Eu sei o seguinte, ó. Eu posso dizer que 2 moléculas de gás hidrogênio está para 2 moléculas de água. Eu posso dizer o seguinte também. Uma molécula de gás oxigênio está para 2 moléculas de água. Aqui, estas relações, elas estão relacionadas aí com a lei das proporções definidas do Proust, que é aquela segunda lei que eu tinha dito anteriormente, né, está relacionada aí com a estequiometria. Proporções definidas. Olhe bem, ainda como uma terceira relação, eu posso colocar aqui entre os reagentes. Eu relacionei o hidrogênio com a água, relacionei o gás oxigênio com a água e eu posso relacionar agora os reagentes. Eu sei que 2 moléculas de gás hidrogênio está para uma molécula de gás oxigênio. É claro que trabalhar com uma molécula apenas, ou com um composto iônico apenas, não é viável. Nós utilizamos, portanto, um termo conhecido como mol. Então, ao invés de eu dizer 2 moléculas de gás hidrogênio estão para 2 moléculas de água, eu direi o seguinte: 2 mols de moléculas de gás hidrogênio estão para 2 mols de moléculas de água. Direi também: 1 mol de moléculas de gás oxigênio estão para 2 mols de moléculas de água. 2 mols de gás hidrogênio estão para 1 mol de moléculas de oxigênio. Mol está relacionado com a chamada constante de Avogadro, que vale 6,022 vezes 10 a 23. O mol, ele expressa, portanto, uma quantidade de matéria, seja quantidade de moléculas, quantidade de íons,
quantidade de elétrons, quantidade de matéria. Então, um mol, ele representa um número fixo, que equivale a 6,022 vezes 10 elevado a 23. É um número muito grande. Então, quando eu digo 2 mols de gás hidrogênio, eu estou dizendo, na verdade, 2 vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás hidrogênio. Ao invés de eu dizer este número absurdo, eu digo apenas 2 mols. Aí existem 2 mols, 3 mols, 4 mols, 5 mols, 20 mols, 100 mols, 1000 mols, né? Pode existir também 1000 mols. Agora, olha que interessante. O passo inicial, portanto, é obtermos a equação química devidamente balanceada e sabermos relacionar aí os seus constituintes. Foi isso que nós fizemos aqui embaixo. Bom, e a questão do mol, ele pode ser convertido para uma quantidade de matéria em gramas. Bom, e vice-versa. Gramas também pode ser convertida em mols. A partir da equação química, eu obtenho, primeiramente, a relação em mols. E essa relação em mols eu posso convertê-la para gramas. E eu faço isso utilizando a tabela periódica. Na tabela periódica, por exemplo, olha que interessante. Você vai encontrar lá que o hidrogênio, 1 mol, né, de hidrogênio é igual a 1 grama. E 1 mol de oxigênio é igual a 16 gramas. Então, eu posso colocar aqui, ó, essa relação. Ao invés de eu expressar 2 mols de gás hidrogênio, eu posso colocar o seguinte. Cada gás hidrogênio, portanto, terá 2 gramas, porque o gás hidrogênio tem 2 átomos do elemento químico hidrogênio. E como nós vimos, cada átomo do elemento químico hidrogênio equivale a 2 gramas. Então, 2 vezes... Qual é a massa molar aí do gás hidrogênio? 2 gramas. Está para 2 mols de moléculas de água. 1 mol de molécula de água tem 18 gramas. Por que 18 gramas? Cada hidrogênio tem 1 grama. Tem 2 hidrogênios, então 2 gramas. Mais 16 gramas do oxigênio, só tem um átomo do elemento químico oxigênio, portanto 18 gramas. Logo, eu tenho que 4 gramas de gás hidrogênio estão para 2 vezes 18, 36 gramas de água. Eu posso fazer isso também aqui para a outra relação estequiométrica. Anteriormente eu tinha relacionado o gás hidrogênio com gás oxigênio, eu retirei aqui de baixo apenas para ter espaço, né? Você pode também converter essa relação estequiométrica para gramas. Essa relação estequiométrica aqui que nós iremos converter para gramas é uma relação entre gás oxigênio e água. Ó, 1 mol de gás oxigênio tem quantas gramas? Olha, cada átomo de oxigênio tem 16 gramas. Na molécula de gás oxigênio existem 2 átomos do elemento químico oxigênio. Logo, vai ser 1 vezes 32 gramas. Por que 32 gramas? 32 gramas é a massa molar da molécula de gás oxigênio. Nós sabemos que 2 mols de água equivale a 36 gramas, como nós vimos anteriormente, no exemplo ali do hidrogênio com a água. Então, 1 mol de oxigênio está para 2 mols de água, eu posso converter isso para gramas, ficando, portanto, 32 gramas
de oxigênio está para 36 gramas de água. Perceba o seguinte, né? Se eu fosse agora relacionar aqui, ó, aquela outra relação estequiométrica que eu retirei anteriormente, né? 2 mols de gás hidrogênio estão para 1 mol de gás oxigênio. Ficaria 4 gramas, estão para 32 gramas. Compreendeu? 2 mols de gás hidrogênio, eu posso relacionar com 1 mol do gás oxigênio, transformando para gramas. Portanto, 4 gramas de gás hidrogênio estão para 32 gramas de gás oxigênio. É muito importante, ó, preste muita atenção nisso. É muito importante estabelecermos essas relações aqui, ó, e também sabermos convertê-la conforme a necessidade para gramas. Estas relações, como eu disse, elas estão intimamente ligadas à equação química, mas a equação química devidamente balanceada. Perceba que se a equação química, portanto, não estiver balanceada, as relações que nós colocamos aqui embaixo, elas estariam equivocadas, estariam desrespeitando as leis que regem a estequiometria. Portanto, nós temos que balancear a equação química primeiramente. Pode ter exercícios, por exemplo, no Enem, pode ter exercícios em vestibulares que as equações químicas já estejam balanceadas. Ok, mas se não estiverem, elas devem ser balanceadas, para que depois possamos estabelecer as relações estequiométricas e, a partir das relações estequiométricas verdadeiras, possamos, portanto, resolver aquilo que for perdido, aquilo que for pedido. Ok? Então vamos lá. Agora vamos para uma situação problema. Considerando ainda essa reação química, ó. Quantos gramas de gás hidrogênio e quantos gramas de gás oxigênio serão necessários para formar 100 gramas de água? Olha bem, agora nós temos uma situação problema. Quantos gramas de gás hidrogênio e quantos gramas de gás oxigênio serão necessários para formar 100 gramas de água? O problema traz o seguinte: eu preciso obter 100 gramas de água. Olha bem, hein? Eu preciso obter, ó, 100 gramas de água. Como eu faço para obter 100 gramas de água? Como eu faço para saber, né, a quantidade de gramas de gás hidrogênio e gás oxigênio necessárias, né, para obter daí 100 gramas de água, conforme a relação matemática? Primeiramente, portanto, eu tenho que ter a equação química. Bom, já temos ela. A equação química tem que estar devidamente balanceada. Ela já está devidamente balanceada. Eu perguntei quantos gramas de gás hidrogênio e quantos gramas de gás oxigênio são necessárias para obter 100 gramas de água. Então, olhe bem. Quantos gramas de gás hidrogênio para obter água? Quantos gramas de gás oxigênio para obter água? Quais são as relações estequiométricas que nós devemos ter? Gás hidrogênio, água. Gás oxigênio, água. E é justamente as duas relações estequiométricas que nós já temos aqui, ó. Essas relações estequiométricas, elas são oriundas da equação química devidamente balanceada. E elas serão o nosso padrão para fazermos o cálculo que o problema nos pede. Elas são obtidas, essas relações são obtidas independentemente do problema. É claro que o problema ele vai direcionar, né? O problema está falando de água, obtida a partir de gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, ok, essa é a equação química que nós devemos ter. Mas essa relação estequiométrica, ela é uma relação estequiométrica que não é dada diretamente no problema. A gente tem que raciocinar e obtê-la. Montarmos a equação química, balanceá-la e estabelecermos aí a relação estequiométrica. Olha que interessante.
Então, aqui no primeiro caso, nós temos a situação do hidrogênio, né? E no segundo caso, a relação do oxigênio com a água. O exercício pede o seguinte, quantos gramas de gás hidrogênio? Então, eu não sei, é X. Serão necessários para obter 100 gramas de água. O exercício pede também o seguinte, quantos gramas de gás oxigênio serão necessárias para obter 100 gramas de água? Eu não vou fazer aqui o cálculo, mas você poderá fazer. Portanto, X será igual a 4 vezes 100 dividido por 36. X será igual a 4 vezes 100 dividido por 36. Resolvendo isso, você vai obter, portanto, a quantidade em gramas necessária de gás hidrogênio para obter 100 gramas de moléculas de água. No caso do oxigênio, é o mesmo raciocínio. 32 vezes 100 dividido por 36. Qual é a quantidade de gás oxigênio necessária para obter 100 gramas de água? 32 vezes 100 dividido por 36. Resolvendo essa relação matemática, portanto, você vai conseguir obter a quantidade em gramas de gás hidrogênio e de gás oxigênio. Perceba que a resolução aqui da regrinha de 3, tanto no caso do oxigênio, a resolução da regrinha de 3 para o hidrogênio é simples. Só que, anteriormente, nós fizemos todo o raciocínio. Mais uma vez, qual é o raciocínio? Devemos obter a equação química. A equação química deve estar devidamente balanceada e devemos saber fazer as relações estequiométricas, ou seja, as relações entre os constituintes da equação química. Seja reagente com produto, produto com reagente, entre reagentes ou entre produtos, enfim. Geralmente é entre reagentes e produtos, porque o problema real no laboratório é sabermos a quantidade de reagentes para obter uma quantidade X de produto. Então, geralmente as relações são entre reagente e produto. Então, a regrinha de 3 é simples, mas tem todo esse raciocínio anterior. Perceba o seguinte, pode existir uma infinidade de problemas que possam ser resolvidos a partir dessas relações. Eu poderia perguntar, por exemplo, o seguinte, quantos mols de gás hidrogênio e quantos mols de oxigênio são necessários para obter 10 mols de água? Eu iria agora relacionar, utilizar aqui as quantidades em gramas? Não, já nem seria necessário. Eu poderia ficar aqui no passo anterior, e utilizar apenas as relações de mols. Eu sei que 2 mols de gás hidrogênio estão para 2 mols de água. Ou seja, para obter 10 mols de água, se você fizer ali a relação, a regrinha de 3, né? Você vai perceber que são necessários 10 mols de gás hidrogênio, que é o óbvio, né? Que é 2, 2. Então, se é 10 mols de água, é 10 também mols de gás hidrogênio. Então, considerando o mesmo problema, quantos mols de gás oxigênio agora serão necessários para obter 10 mols de água? Olha bem, a relação é 1 mol de gás oxigênio para 2 mols de água. Se são 10 mols de água, logo são necessários 5 mols do gás oxigênio. Perceba então que lá no slide eu perguntei aqui, quantos gramas de gás hidrogênio e quantos gramas de gás oxigênio serão necessários para formar 100 gramas de água. Então, para obtermos essa resposta, eu tenho que converter as quantidades em mols,
que eu obtenho a partir da equação química devidamente balanceada, eu tenho que converter essa quantidade em gramas. E eu faço isso a partir da tabela periódica. Lembrando que hidrogênio tem 1 grama e oxigênio tem 16 gramas. A partir disso, né, a partir desse dado da tabela periódica, eu consigo converter aí as substâncias, né, os valores em mols que elas têm, em gramas. O segundo problema que eu coloquei para vocês, que era a questão dos 10 mols da água, aí nem precisa converter em gramas, como eu falei para vocês. Né? Vocês podem utilizar as relações obtidas já no primeiro passo aqui, a partir da equação química, que são relações em mols. Então, problemas, né? Eu posso pedir quantos mols de reagentes são necessários para obter uma quantidade X de mols ali do produto. Eu posso pedir também quantos gramas de reagentes são necessários para obter uma quantidade X de gramas ali do produto. Ok? Então, a aula de hoje seria isso, né? E eu vou deixar como uma tarefinha para vocês aí, para vocês calcularem o seguinte, né? Quantos gramas de gás hidrogênio, quantos gramas de gás oxigênio serão necessários aí para formar 5 gramas de moléculas de água. Como tarefa, portanto, façam esse exercício, né? Quantos gramas de gás hidrogênio e quantos gramas de gás oxigênio serão necessários para formar 5 gramas de água. Eu resolvi aqui com 100 gramas, mas tentem resolver aí com 5 gramas de moléculas de água. Professor, eu já posso mandar ver aqui, né? Tranquilo, né? Pode, mas tente fazer do zero, tá? Tente fazer do zero. Tenta repetir esse exercício. Ah, mas já foi feito o exercício, para que repeti-lo? Repita. Faz bem para o aprendizado, tá? Na próxima aula, portanto, daremos continuidade, né? Iremos abordar aí, portanto, outros exemplos. Outras questões também envolvendo aí a estequiometria.